Você já se perguntou o que realmente acontece nos bastidores da bruxaria? Não estou falando de filmes, não estou falando de fantasia. Estou falando de alguém que viveu isso por dentro da bruxaria em Hollywood. Jackie Marino Chen não era apenas curiosa sobre espiritualidade. Ela praticava, estudava, ensinava, estava profundamente envolvida com o ocultismo e com práticas esotéricas que prometiam poder, conhecimento e expansão espiritual. Mas o que começou como busca por luz terminou em experiências que ela jamais imaginou enfrentar. E foi justamente no momento mais sombrio que algo inesperado aconteceu. Agora você irá ver a segunda e última parte do testemunho de Jackie Marino Chen, ex-bruxa e esotérica da Ordem Rosacruciana, sua caminhada, guiada por Deus até sua redenção ao Evangelho e sua libertação das trevas pelo poder do Espírito Santo e pela leitura da palavra. Vamos ao vídeo. Exige muito de você falar sobre isso? É mais quando chego a essa parte. Era tão pesado o ritual que... E há tanto medo instilado em mim sobre falar sobre isso que eu louvo a Deus porque Jesus está muito acima de toda essa escuridão e que Ele nos chama para expor as obras infrutíferas das trevas, e realmente eram obras das trevas. Eles usaram João 15 sobre ir "a luz veio às trevas e as trevas não a venceram". Eles distorcem para significar que você tem que ir para as trevas para brilhar a luz do conhecimento. Então não é ruim que você esteja indo para as trevas, você está brilhando a luz do conhecimento. Só parece escuro porque você não o iluminou com conhecimento. E uma espada foi colocada em meu pescoço enquanto eu fazia um longo juramento de nunca compartilhar o que acontecia na ordem, dando aos poderes que eles chamavam de autoridade o direito de me causar doenças e danos espirituais se eu algum dia falasse sobre isso. Havia outra parte em que eles literalmente faziam uma mistura química, onde um líquido mudava de transparente para parecer sangue, para ilustrar novamente que se você falar sobre isso, isso é o que acontecerá com você. Então, resumindo, há toda essa pompa e teatralidade que não me surpreende que as pessoas não falem sobre isso, porque você é imbuído de medo, esse medo espiritual demoníaco de que se você algum dia expor o que é feito nas trevas, você será ferido. Essa foi uma grande parte, que abordaremos mais tarde, da minha salvação. Perceber que eu pensava estar tão mergulhado nas trevas que nunca poderia ser retirado de lá. E então, assim, de repente, Jesus me tirou de lá. Você já sentiu medo de falar sobre essas coisas? Tipo, você está em perigo? Eu diria que às vezes sim. E eu, enquanto estava escrevendo meu livro, mandei uma mensagem para o meu pastor porque eu só queria um feedback. Mas eu sei a verdade. Tipo, quando estou na palavra, eu sei a verdade. Sei também pelo meu testemunho que Jesus está verdadeiramente acima das forças espirituais. Então eu sei que Ele criou todas as coisas. Eu sei que Ele está muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser mencionado. Então eu posso ter jurado a esses seres malignos que eu acredito que existam, mas Jesus está acima deles. Então, quando se trata de medo, meu marido me ajuda muito com oração. Tipo, eu vou morrer um dia. No fim das contas, todos nós vamos. Então, seja amanhã porque alguém está bravo comigo ou quando eu estiver bem velha, de qualquer forma eu vou morrer. E eu sei para onde vou. Obviamente, sou um ser humano frágil, então às vezes isso me assusta, mas no fim das contas, sou chamada a temer a Deus e não ao homem. Mas espiritualmente, eu sei quem está no controle e sei que qualquer coisa que aconteça comigo tem que primeiro passar pelas mãos de Deus, porque Ele é o soberano, não esses seres. Então, até agora, com essa iniciação, e o grupo no qual você foi iniciada, você falou sobre uma espécie de fixação em sangue e sexo. Parece que isso desempenhou um grande papel nisso. Deturpar a verdade bíblica parece que isso também desempenhou um papel nisso. Arrastar Moisés, Jesus e outros para a lama. O que mudou depois da iniciação? Como ficou sua vida depois disso? Eu aprendi diferentes rituais de banimento e invocação, aprendi rituais para fazer todos os dias, que tomavam muito do meu tempo todas as manhãs e eu era muito dedicada a isso. Desenhar pentagramas para banir e proteger, e era tanto trabalho, então na verdade eu diria que era como ser escravizada.
várias vezes ao dia praticando rituais, indo às casas dos superiores, participando de festivais de tarô, indo aos rituais de iniciação de outras pessoas no templo, indo a algo chamado conclave, onde nos reuníamos por muitas horas, tipo 8 horas, para praticar magia juntos, aprender com eles, chamados de adeptos. Basicamente são as pessoas que estão no alto escalão da ordem, onde a primeira palavra de sua patente começa com adepto. E tinha a ver com invocar diferentes divindades egípcias. Tínhamos que nos ajoelhar oferecendo incenso a uma estátua dourada de Ísis, que é uma deusa egípcia, entre aspas. Coisas horríveis que eu achava que não eram ruins, porque eu pensava que não estávamos adorando a deusa, estávamos apenas tentando incorporar a energia. Não temos todas essas justificativas, nem mesmo justificativas bíblicas. Será que elas evocariam o nome de Jesus? Então, de acordo com a literatura que me foi dada, Jesus literalmente dizia que não podem, o cristianismo está errado, Jesus não pode oferecer expiação vicária, Jesus é um tipo para se tornar. Então nós usávamos Jesus, mas Jesus não era Jesus. Jesus era um tipo como Osíris, que era esse ser a quem oferecíamos a Eucaristia, o que é realmente terrível. E Cristo se tornou uma espécie de energia. Então cheguei ao ponto de acreditar piamente que eu poderia ser Jesus. Sim, Cristo é uma espécie de manifestação espiritual esotérica que apareceu em muitas religiões, certo? Certo. O Espírito de Cristo estava em Buda, o Espírito de Cristo estava em outras divindades egípcias e, você sabe, o princípio cósmico de Cristo ou a consciência crística, onde não estamos tentando seguir Jesus, nós somos Cristos, de certa forma. E o que me interessou foi que, conforme eu estava nessa ordem, comecei a ter, a Lisa Childers, pedrinhas no meu sapato, porque estava aprendendo sobre a história de Osíris e não tinha nada a ver com o pouco que eu sabia sobre Jesus. Eu estava lendo esses versículos da Bíblia, mas não entendia como o que estávamos fazendo se encaixava nisso. Então, eu já estava começando a pensar que quanto mais fundo eu fosse, mais eu pensaria que encontraria todas as respostas. Mas eles estavam usando muito a Bíblia. Eles claramente reconheciam e acreditavam que havia poder nisso. Eles estavam tentando extrair esse poder da Bíblia. E claro que há algo nisso, mas não acho que esteja funcionando. Eu ainda estava tendo experiências terríveis com esses seres. E nos encontros, quando vocês faziam magia juntos, acho que o que a pessoa comum quer saber é se deve haver algum motivo para vocês continuarem fazendo isso. Funciona? Existe algum poder real nisso que vocês possam ver? Vocês estavam mudando o curso das coisas? Sim, então até certo ponto as coisas estavam acontecendo, havia claramente poderes acontecendo, eu podia ver fisicamente. Houve um momento em que fizemos a invocação de um Deus, e eu podia ver fisicamente esse ser se manifestar. Durante a invocação de Ísis, houve uma profecia, e uma pessoa incorporou e canalizou esse ser, e pareceu de certa forma correto. Mas uma coisa que realmente me incomodava era que, durante o conclave, quando terminávamos uma cerimônia mágica ou ensinamento, havia uma pausa para fumar e muitos dos figurões ficavam lá fora fumando cigarros. E eu pensava, sou viciado em cigarros e conheço muitas pessoas que são viciadas em cigarros e não conheço uma única pessoa que queira ser viciada em cigarros. Então, se você tem o poder de controlar toda a realidade e o universo, como é que somos viciados em cigarros? Eu realmente pensei e continuei tentando me convencer. Não, isso é bom, estou ganhando poder. Mas por dentro eu era essa pessoa perversa, viciada, escravizada e perdida. Obrigada por compartilhar tudo isso. Tenho certeza de que não é fácil revisitar isso. Mas, como estávamos conversando antes de começarmos a gravar, tudo isso tem um propósito maior agora. Então, quando toda essa maldade e vazio te levaram a buscar a Jesus? Não importava o que eu pensava. Enquanto eu ia ao templo e praticava essas coisas, eu estava pensando, algo me atingiu de repente e eu soube que era verdade. E aonde quer que eu fosse, parecia que tentavam envolver Jesus nisso. Então, como estávamos usando a Bíblia tanto em rituais e em tudo, pensei, por que não ler isso por mim mesma? Então li. Acredito que foi em Mateus 7 que você pode conhecer uma árvore pelos seus frutos. E eu realmente não sabia o que isso significava, mas sabia que meus frutos eram muito ruins.
E sabia que até mesmo as pessoas que eu amava eram tão depravadas quanto eu. Estavam buscando, perdidas e sofrendo quanto eu, mesmo as de mais alto escalão na ordem. Elas não tinham todas as respostas. Isso realmente me incomodou enquanto eu praticava, pensando, como isso pode ser a resposta se são frutos ruins? Então li em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se disfarça de anjo de luz. E eu tinha um sério problema com o amor pelas trevas, desde os alienígenas até pensar que talvez Lúcifer estivesse por trás do que eu estava fazendo, mas talvez ele seja bom. Eu pensava, será que sou atraída por algo sombrio? Mas eu quero descobrir por mim mesma. E eu pensei, isso está na Bíblia. Eu simplesmente sabia que era Satanás por trás do que eu estava fazendo, mas eu tinha tanto orgulho da minha prática. Como posso deixar isso sem saber o que vai sobrar se você me tirar daqui? Sim, toda a narrativa é tão confusa e nebulosa nesse mundo, pelo que entendi, que eles retratam Lúcifer como o mocinho. Sim, retratam. E que o Deus da Bíblia é o vilão teimoso. E Lúcifer quer que sejamos libertados e livres. As pessoas podem ou não saber disso, mas está por aí. E nos escritos de Glenn Doyle, onde ela quer reescrever a história de Gênesis 3, como se Eva estivesse fazendo algo poderoso e bom quando pegou a maçã, e que toda mulher deveria pegar a maçã e comer, como se ela estivesse se dizendo uma autora cristã e reescrevendo toda a história. Então é fácil se confundir se você não tem uma base nas escrituras. É interessante para mim que você tenha se identificado como cristã a vida toda, mas nunca tenha realmente lido a Bíblia. E o tempo todo as respostas que você realmente buscava estavam naquele livro que você nunca havia realmente explorado. Eu estava no meu apartamento, tipo, o mesmo apartamento estúdio, e de repente me lembrei de Gênesis 3, do nada, sabe? A mentira que a serpente disse, você não morrerá, mas se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E esse era o cerne do que me ensinavam no ocultismo. Escuridão e luz, uma dualidade preto e branco que precisa ser integrada, que você precisa comer para alcançar a divindade, basicamente. E eu estava pensando, isso não é novidade. É a mesma mentira contada pelo mesmo inimigo e levou à queda. Era uma mentira e está levando à minha queda. E eu simplesmente soube novamente que isso é mal, que Satanás está por trás disso. Mas eu ainda era orgulhosa demais para me arrepender. Eu apenas pensei, bem, acho que é o que é então. Eu realmente pensei que me meti em um buraco tão profundo que cheguei a pensar que nem mesmo Jesus poderia me salvar. Eu realmente tinha essa crença, e era aí que eu estava. Sim. E a forma como você contou me impactou. A forma como você disse agora, porque você disse, eu me ouvi clamar, era como se nem fosse você clamando. Era sua consciência ou o espírito intercedendo ou algo assim, como se você estivesse tão desesperado, mas ainda tão orgulhoso que precisava de algum tipo de intercessão ou alguma graça sobrenatural. Sim. Penso no versículo que diz que ele nos salvou não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia. Eu não fiz nada para me reconciliar com Deus, para chegar lá ou não entendi e me converti. Eu estava no meu orgulho e no meu pecado. Jesus Cristo me salvou. E penso no versículo que fala sobre chamar aqueles que invocam o Senhor Jesus Cristo, e isso realmente me surpreende. Eu realmente não pensei em todas essas coisas erradas sobre Jesus durante todo esse tempo, mas mesmo naquele simples momento, porque eu já tinha pessoas falando em minha vida e testemunhando, eu finalmente entendi que Deus é perfeito, santo, todo-poderoso e maravilhoso, e que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e que eu pequei gravemente, me rebelei e segui meu próprio caminho, e que há uma punição justa para esse pecado, e que o lugar real para o qual eu estava indo era o inferno. Esse é um lugar muito real de trevas exteriores, mas Deus é amor, e que Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Jesus Cristo, o único Jesus Cristo que existe, nascido de uma virgem que viveu uma vida perfeita e sem pecado. Mesmo tendo sido tentado como nós, Ele nunca pecou. E foi para a cruz onde foi traído e espancado, zombado, açoitado e crucificado, e onde carregou o pecado e a ira de Deus no lugar dos pecadores. Esse justo castigo que eu realmente mereço pelo meu pecado em Jesus Cristo. Que Ele morreu,
foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, visto por tantas testemunhas oculares, e então ascendeu à direita de Deus Pai como o único mediador entre Deus e homem. Saber quem Jesus realmente é, o único e verdadeiro Jesus, foi o que fez toda a diferença para mim, porque eu achava que conhecia Jesus o tempo todo, mas eu não tinha nenhum desejo de me afastar do pecado e depositar minha fé nele, porque eu não entendia a beleza do que o verdadeiro Jesus fez no lugar de pecadores como eu. Sim. Você também não parou para considerar a escuridão da sua própria depravação. E mesmo que eu soubesse, eu era tão orgulhosa. E eu não achava que havia um Salvador que pudesse me tirar disso. Eu realmente não sabia que havia um Salvador que quisesse ou tivesse o poder de me salvar disso. Eu tive uma experiência, nossas histórias são muito diferentes, mas há algumas semelhanças. E eu fingi ser cristão, fingi ser pastor por 13 anos. E eu estava na igreja metodista, ordenado e tudo mais. Mas eu não acreditava em ressurreição, coisas como a soberania de Deus e minha necessidade de me submeter. E eu simplesmente continuei no pecado. Eu pensava que enquanto eu continuasse ajudando os pobres, enquanto eu continuasse defendendo os desamparados, e enquanto eu continuar administrando o refeitório comunitário e trabalhando com jovens da periferia, então, sabe, eu posso assistir a todo pornô que eu quiser. Deus entende tudo isso. Quero dizer, se Deus é legal, então ele, sabe, ele me fez do jeito que eu sou por causa desses apetites sexuais e tudo. E nunca me ocorreu que objetificar e usar suas filhas, mulheres que ele fez à sua imagem, essa dissonância nunca me ocorreu. E então Jesus me salvou. Uma experiência muito semelhante, onde eu simplesmente me ajoelhei em Cafarnaum, na Terra Santa, e as pessoas me perguntam sobre essa experiência e eu falo sobre como foi ao mesmo tempo totalmente libertadora, alegre e horrível, porque foi só então que ele colocou o meu pecado diante de mim e me mostrou misericordiosamente a profundidade da escuridão e o quanto isso foi uma afronta para ele por anos, não apenas os atos em si de pornografia mas toda essa idolatria do orgulho, tipo, foi disso que eu te salvei. E apesar do que você fez, meu filho morreu por você. Então, há uma misericórdia em nos mostrar nossa escuridão e nos trazer para a luz. E então nós temos uma história para contar. Temos um testemunho que o mundo precisa ouvir, porque o mundo está cheio de pessoas caminhando nas trevas, assim como você e eu. Eu adorei que você tenha usado a palavra submeter, porque acho que é uma palavra tão negativa em nossa cultura. Mas no fundo, era que eu queria ser dona de mim mesma. Queria fazer o que eu queria. Eu queria ser meu próprio Deus. Eu queria ser a soberana da minha própria vida. Mas é tão lindo se submeter ao Senhor, porque Ele é o melhor. Ele é quem sabe o que é melhor. Ele é verdadeiramente Deus. Nós criamos deuses horríveis, nós realmente criamos. E o nosso próprio caminho não é tão bom quanto pensamos. Então eu fico muito feliz que você tenha dito isso, porque no fundo, acho que chegar a esse ponto de submissão... Sim. E fico muito feliz que você tenha enfatizado a graça dele, porque ele é tão incrível que não há palavras para testemunhar o quão incrível, misericordioso, justo, amável e maravilhoso ele é bom. E toda coisa boa sempre veio dele. E ele sempre cuidou de nós. E eu só fui um idiota. Eu simplesmente o traí, neguei, ignorei, ofendi, e ainda assim ele permaneceu firme. E estou curioso para saber o que mudou para você, porque você estava tão imersa naquele outro mundo, e então Jesus te alcança e te chama para casa. Tipo, você volta para a ordem hermética e diz, a propósito, pessoal, ou você simplesmente para de ir e depois vai para a igreja. O que aconteceu então? Eu adoraria que minha história fosse, e então naquele dia eu arrumei minhas coisas e me afastei de tudo. Mas infelizmente essa não é a minha história. Continuei na ordem e comecei a ouvir sermões e a ler a Bíblia. E quando eu já tinha lido bastante da Bíblia, percebi que podia ficar sóbria, o que parece, sabe, não ser grande coisa, mas eu era viciada, escravizada, mesmo quando estava na ordem e não podia usar drogas durante a magia. Então pensar que eu podia ficar sóbria não por minha causa, eu tinha falhado tantas vezes, mas porque Deus estava comigo, e eu simplesmente me tranquei no meu apartamento-estúdio e fiquei sóbria. E foi tão difícil, mas Deus estava comigo. Ele foi tão bondoso. Quando eu clamava a Ele por ajuda, lembro-me de abrir a Bíblia e Ele falando diretamente comigo na minha dor através da sua palavra. Eu pensava, nossa, Deus, você é tão real, tão incrível, tão fiel e tão carinhoso. E comecei a ir a uma igreja. Eu fui a algumas igrejas antes de encontrar uma igreja sólida, uma igreja pequena, em formação,
onde o pastor e sua esposa me apresentaram as Escrituras. E eu ainda tinha muito orgulho, achando que conhecia o significado secreto, e eu realmente não entendia o inferno e outras coisas, mas eles foram pacientes, fiéis, pregando, me guiando pela palavra, sem adoçar a verdade. E é difícil encontrar uma igreja? Nossa, sim, em Hollywood, sim. Na verdade, eu fui a uma igreja primeiro. Eu cresci em uma igreja metodista, então eu ia a uma igreja metodista. Mas, infelizmente, a única coisa que eles falavam, realmente a única coisa que eles falavam quando eu ia, era como eles iriam mudar a lei para os direitos LGBTQIA+. E essa era toda a mensagem. Não havia nenhuma Bíblia aberta. Então, como isso te impactou quando você... O que aconteceu nessa jornada? Eu estava com tanta sede da verdade e da palavra e pensei, tudo bem, então isso é igreja, isso é cristianismo. Eu me senti tão triste, derrotada e desanimada e simplesmente fui para casa pensando, ok, talvez essa não seja a resposta. Eu sei que Deus é real, mas talvez a igreja não seja a resposta. Mas Deus é tão bondoso e fiel que sou muito grata por ter encontrado uma igreja sólida. Mas sim, isso foi muito desanimador. Claro. Então, sim, é um bom lembrete. Quero dizer, sabe, nós acabamos de sair. Minha igreja acabou de sair da denominação metodista e por razões como as que você está descrevendo. Quero dizer, em menor grau aqui no Texas, mas eu sei que nem toda igreja metodista é assim. Mas muitas igrejas metodistas e outras denominações foram dominadas pela onda woke, eu acho, e meio que tiraram o foco do essencial, e as pessoas estão desesperadas pelo evangelho puro e simples. Sim, e não é tão difícil crescer na igreja e alcançar os perdidos hoje em dia, porque o nível de exigência é muito baixo. Basta compartilhar o evangelho com eles. Sim, e deixe a apologética de lado e mantenha tudo simples, mas continuamos nos sabotando. Fico feliz que você tenha continuado procurando, porque muitas pessoas, eu acho, podem tentar e depois perceber que talvez a igreja não seja o que elas precisam, certo? E ir à igreja e tudo mais era assustador, claro. Mas, verdadeiramente, pela graça de Deus, havia um pastor no início da minha história, antes de eu ser realmente salva, que eu ouvi no rádio e pensei, o que é isso? Isso é verdade. E então descobri que era um pastor e pensei, pera, isso é cristianismo? Fiquei muito confusa. Mas comecei a ouvir esse pastor online e um dia eu estava em uma caminhada em Griffith, perto do letreiro de Hollywood, que eu fazia o tempo todo, e ainda me lembro exatamente onde eu estava quando ele começou a falar sobre ser morno, ter um pé na igreja e outro na sua vida, e que você tem que se afastar de tudo isso, abandonar tudo e seguir Jesus. E eu fiquei tão convencida que eu não conseguia, porque eles, a ordem, continuavam tentando justificar que isso era cristão, que era bíblico, veja a Bíblia. Eles simplesmente, sabe, todas essas coisas. Eu estava realmente confusa. Mas o Senhor me convenceu tão fortemente que naquele momento, quando fui à igreja naquele domingo, fui até o pastor auxiliar e disse, eu sou salva, mas estou envolvida nisso e só quero me afastar de tudo e seguir Jesus, ser batizada e seja lá o que for. Então, a partir daí, entrei em contato com a ordem e disse, sabe, vou embora. E eles dizem que você não pode sair porque, basicamente, eles não usariam a palavra pactuou, mas basicamente você fez esse juramento, você faz parte disso espiritualmente, e pode ir embora. E então, na minha cabeça, eu pensava, como você quiser chamar, eu não vou voltar. Então foi isso. Eles entraram em contato comigo, tentaram me trazer de volta. Você foi chamada para isso, mas agora você foi batizada. E a partir daí eu realmente me vi correndo atrás do Senhor, realmente envolvida na igreja. E eu simplesmente vejo a bondade do Senhor em me santificar e como foi diferente o meu crescimento quando eu estava isolada no meu estúdio, em comparação com quando eu estava sob a pregação da palavra, na comunhão, com pessoas falando a minha vida, me vendo. Eu realmente cresci. O que me interessa na sua história, comparada a outras que talvez esteja na mesma categoria, é que a sua é tão recente. Você ainda é tão jovem e tudo isso aconteceu na era do iPhone. Sabe, meus anos sombrios foram... Nós ainda tirávamos fotos com câmeras e tal, e não havia redes sociais, então não existe o mesmo catálogo de vídeos e coisas que eu possa apontar e dizer, olha quem eu era.
Mas você realmente passou pelos seus momentos mais sombrios na era do Facebook, Instagram, etc. E então existem vídeos, fotos e posts de praticamente tudo que você falou, que você colocou no seu próprio canal do Instagram. E isso adiciona um certo nível de credibilidade ao que você está dizendo. Às vezes acho que as pessoas se acostumam a ouvir cristãos contarem histórias realmente fantásticas sobre nossas conversões. O seu caso está documentado e realmente sob a soberania de Deus. Porque o motivo pelo qual me gravei e com tanta frequência é porque eu estava muito isolada. Eu não sabia a quem contar essas coisas. Eu tenho um vídeo meu a caminho da iniciação falando sobre isso, porque eu não tinha mais ninguém para contar. Então, só na soberania dele, agora eu posso usar isso para testemunhar e mostrar como uma pessoa nesse estado de espírito soa. E é por isso que não é realmente bom. Então, se você está assistindo ou ouvindo e quer saber mais sobre a história do Jack e a legitimidade dela, confira aquelas postagens antigas. Nem é uma postagem antiga. Você tem a sua postagem fixada no Instagram e é uma espécie de montagem de muitos desses vídeos. O que me chamou a atenção, não sei se você sente o mesmo, é que eu vejo uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa totalmente diferente. Havia uma escuridão em seus olhos. Há um afeto diferente da pessoa sentada à minha frente agora. Sim. A realidade, acredito que seja 2 Coríntios 5, que diz: quem está em Cristo é uma nova criação. E fico muito feliz que isso seja verdade, porque a condenação que você pode sentir pensando no seu passado, quer dizer, se você está ouvindo isso e esteve nas trevas, sabe, abuso, fez coisas terríveis, foi depravado, viciado e tudo que vem com isso, tipo, eu entendo, eu realmente compreendo. Acredito que seja Romanos 8:1, que diz: portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo são uma nova criação. O velho passou, o novo chegou. Assim como Jesus carregou isso na cruz. E eu acho que muitas pessoas vêm até mim, seja porque saíram da bruxaria ou dessas coisas sombrias e se sentem amaldiçoadas. Quer dizer, eu também me identifico com isso. E elas simplesmente perguntam: como posso me purificar? Há mais alguma coisa que eu precise fazer? Mas olhem para a cruz. O sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica. Ele carregou tudo na cruz. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Não há nada mais poderoso do que o que Cristo fez. Então, continuem fixando seus olhos em Jesus e no que Ele pagou, no que Deus pagou pelos pecadores. Sim. Então, quantos anos se passaram desde que você foi batizada? Nossa, que ano é agora? Deixe-me pensar. 2025. Eu sou péssima em matemática. Eu fui batizada em janeiro de 2017. Então, deixe-me pensar. São 8 anos. E você trouxe um rapaz com você hoje, que é um ótimo rapaz. Mas conte-nos um pouco sobre Josh e como ele entrou na sua vida. Eu vim para o Arizona uma vez e comecei a sentir que o Senhor estava me chamando para lá, por falta de palavras melhores. E enquanto eu lia a Bíblia, eu fui convencida dessas atitudes. Eu estava me agarrando ao meu passado e às coisas da indústria musical em que eu estava envolvida. Logo depois, conheci meu marido na equipe de louvor e nos tornamos melhores amigos, na minha opinião, muito rapidamente. Temos uma história engraçada de 1 ano de relacionamento sem compromisso, uma amizade. Quero dizer, a coisa das almas gêmeas daquele outro relacionamento foi a coisa mais difícil para mim, porque era muito confusa e dolorosa, e eu ainda acreditava por muito tempo que éramos isso e que ele voltaria para mim. E então, o Senhor realmente usou meu marido para me guiar biblicamente através disso. Ele tem sido tão paciente comigo. Ele se converteu ainda jovem e foi criado na igreja. E nós temos origens completamente diferentes. Eu sempre pensei que precisava de alguém que viesse da mesma escuridão que eu e entendesse a minha escuridão. Mas eu estava tão convencida de que isso não é um pensamento bíblico ou verdadeiro. Eu preciso de alguém que conheça a Cristo e que conheça a luz e possa me apontar para a verdade. Não alguém que conheça a escuridão e corrija alguns desses ensinamentos ruins que se enraizaram em você ao longo dos anos. Sim,
Então, quão honesta você foi com o Josh quando vocês estavam namorando sobre tudo que você passou e vivenciou? Muito. Nós estávamos no mesmo grupo. Na verdade, nós coliderávamos um grupo de crescimento e tivemos uma noite de testemunhos. E ele estava lá para o meu testemunho. E foi aí que ele começou a ter sentimentos por mim. Depois de ouvir meu testemunho, ele simplesmente sentiu que o Senhor estava me colocando em seu coração, digamos assim, por falta de palavras melhores. Então ele sabia desde muito cedo, muitos detalhes, eu acho, até certo ponto, o que era apropriado naquele momento. Mas nós já nos conhecíamos tão bem que quando começamos a namorar, foi meio que tudo às claras. Eu até o sentei e disse, ok, se você vai namorar comigo, precisa saber que estou muito confusa com isso e aquilo, então a decisão é sua. E ele simplesmente disse, tudo o que sei é que acredito que o Senhor está me chamando para ter um relacionamento com você, e eu vou resolver o resto. Ele foi tão paciente e confiante no Senhor que foi incrível. Sim, isso demonstra muita maturidade, sim. Maturidade espiritual e confiança no Senhor. Porque, sim, menos homens poderiam ter ido embora. Então, graças a Deus por homens como Josh. Acho que é útil ouvir, enquanto nos aproximamos do fim, que para as pessoas que lutaram na escuridão, quando se convertem a Cristo, não é como se uma varinha mágica fosse acenada e tudo simplesmente desaparecesse. Você mencionou ser e se sentir como uma nova criação, e isso é real. Mas você também mencionou que alguns dos padrões negativos ainda estavam presentes em seu pensamento, no que diz respeito à chama gêmea e outras coisas das quais você teve que se libertar. O que você diria para alguém que está em uma situação semelhante, se convertendo a Cristo, mas ainda trabalhando para superar alguns pensamentos errados e alguns dos efeitos residuais dos pecados do passado? Sim, esse é um ponto muito importante. E eu sei que pode parecer assustador e pesado às vezes, mas Deus é tão fiel e verdadeiramente fiel para completar a obra que começou em nós. E é verdade que uma vez salvo, você nasce de novo, você é uma nova criação. E há uma realidade muito verdadeira nisso. E ainda assim existem memórias, e existe a realidade do passado. E ainda assim, Deus usa isso para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com Cristo, para nos curar. E eu tô realmente feliz. Quer dizer, algumas pessoas, sabe, no momento em que são salvas, o vício desaparece, elas não têm mais vontade de usá-lo. E louvado seja o Senhor por isso. Isso é incrível. Sou muito grata por não ser isso que o Senhor planejou para mim, porque naqueles momentos muito difíceis, digamos, de ficar sóbria, e como isso foi difícil, Deus me encontrou de maneiras tão íntimas e belas, apenas eu e o Senhor. Algumas das fases mais belas da minha vida foram algumas das mais difíceis, porque apenas eu e o Senhor. E aprendi muito sobre o seu caráter e a sua bondade. E agora, mesmo essas coisas que estou resolvendo com o meu marido, são realmente uma bênção em nosso casamento. Nós adoramos resolver as coisas juntos. O Senhor me abençoou com um homem que genuinamente adora falar sobre essas coisas. É como uma alegria. Então, confiar no Senhor com sua dor, confiar no Senhor com seu passado, sabendo que isso não te define. Cristo sim te define. Você é uma nova pessoa. Meus pastores têm sido tão prestativos e maravilhosos em me apontar a verdade, e sabendo que a Bíblia fala sobre essas coisas. Eu ficava tão impressionada. Eu dizia as coisas mais estranhas para os meus pastores, como as coisas de alienígenas, as coisas da ordem, e eles nem se assustavam. Eles simplesmente abriam em Efésios 6, ou simplesmente abriam a Bíblia e diziam, bem, é isso. E isso era tão legal para mim, pensar que Deus fala sobre essas coisas. Eles foram realmente muito prestativos, especialmente antes de eu me casar, louvado seja o Senhor, e minha primeira igreja, Greg e Christine. Foram eles que me acolheram depois disso. Eu pude passar um tempo com eles. Ainda temos um ótimo relacionamento. E a fidelidade deles naquela igreja, que era uma igreja plantada pela Calvary Chapel Hollywood, a fidelidade deles foi profundamente usada pelo Senhor na minha vida. Isso é incrível. Bem, Jack, não tenho palavras para agradecer não só por esta entrevista, mas também pelo que você faz regularmente para compartilhar sua história com coragem e sem medo. Tenho certeza, às vezes é exaustivo reviver ou recontar algumas dessas histórias, mas, graças a Deus por sua misericórdia e graça, e espero que as pessoas que estão ouvindo e assistindo tenham realmente absorvido o que você disse, porque qualquer pessoa que esteja caminhando nas trevas precisa saber que há esperança. Sim. Obrigado.
Eu tenho um canal no YouTube chamado Jaque Marino Shen. Se Deus quiser, meu livro será lançado em junho de 2026. E eu também tenho um Instagram, também chamado Jaque Marino Shen. Mas, se Deus quiser, espero fazer mais vídeos no meu canal no YouTube sobre esses tópicos. Bem, quando chegar a hora do livro ser lançado, vamos conversar novamente. E, mais uma vez, Jack, minha irmã, muito obrigada pela sua fidelidade. E esse foi o testemunho da ex-bruxa Jaque Marino Shen. Espero que você que está nas trevas e está procurando salvação, saiba, Cristo é a única salvação. Vá a Ele e de maneira nenhuma Ele irá te rejeitar. Um abraço e até o próximo vídeo.